Tem outra coisa que eu fico curioso também pra saber. Tu é um cara que tá rejeitado pelo movimento negro, né? A Uhum. turma não gosta de ti. Inclusive falam abertamente. Tem toda aquela história com o Ciro Gomes e tal. Ah, sim. Isso é uma coisa que te deixa triste ver negros contra, falando mal de ti ou usando aquele termo lá, como é que era? Capitão do Mato. Capitão Mato. Isso é uma coisa que te deixa triste, tu fica, puta, não precisava disso aí, isso me abala. Olha, a ofensa em si não me deixa triste, mas tem algo que me deixa profundamente triste, é que a maioria dessas pessoas, elas não entendem, ou pelo menos elas não procuraram saber o que eu penso sobre isso. Elas me xingam porque elas genuinamente acreditam que eu sou um negro que odeia negros, ou que eu sou um negro que não queria ter nascido negro e que por isso eu falo o que eu falo. Quando, na verdade, o que eu estou dizendo é que o que eles defendem acaba, na verdade, tendo como consequência reforçar o racismo e prejudicar ainda mais a vida de pessoas negras. Mas eles entendem de outra forma. Por exemplo, outro dia eu vi na minha página vários comentários, uma postagem que eu tinha feito, alguma coisa sobre cotas raciais. Ah, mas você tem que estudar história, você não conhece a história do seu povo, por isso que você odeia os negros e tudo mais. Então, assim, essas pessoas elas realmente acreditam que eu não conheço a história dos negros e que eu odeio os negros. Só que o que eu percebi estudando a história da escravidão e pós-escravidão, principalmente pós-escravidão, é que depois que os negros foram libertados, eles tinham um outro problema de integração social, que era o seguinte: nenhum deles tinha lidado com a relação de trabalho assalariado. Ele só conhecia o trabalho escravo. Ele era escravo de alguém e o dono mandava, ele fazia e tal, não ganhava nada em troca. Só que como ele não sabia como funcionava a relação assalariada, ele muitas vezes ficava pé da vida quando um patrão dava uma ordem para ele, por exemplo: ah, agora eu sou liberto, não tenho que aturar isso aqui e tudo mais. Então muitos donos de engenho, de fazendas, etc., não queriam contratar os negros libertos e começaram a estimular cada vez mais a vinda de imigrantes europeus. E aí os negros foram sendo relegados à periferia, foram sendo abandonados, e o Estado também não teve nenhum tipo de política para integrar os negros na sociedade. Só que o que manteve essencialmente os negros excluídos socialmente no Brasil, tudo bem, tinha o peso do racismo, o negócio da cor da pele, mas essencialmente o que manteve eles excluídos foi a falta de qualificação profissional. Então o que eu defendo é o seguinte: o modo de você corrigir isso agora é, por exemplo, com as cotas sociais. Você inclui as pessoas pobres, que naturalmente em sua maioria vão ser negras, então você vai estar incluindo essas pessoas negras, mas não estará incluindo porque são negras. Estará incluindo porque entre os pobres, entre aqueles que estudam na escola pública, são os melhores à disposição. E essas pessoas vão passar a ser respeitadas pelo currículo delas, pela capacidade delas, não pela cor da pele. Quando você coloca alguém lá pela cor da pele, você está dizendo: olha, eu tenho que contratar esse cara aqui, ou eu tenho que colocar esse cara aqui na universidade. Ele não é tão bom, mas ele é negro, vai ajudar aqui na diversidade, na aparência da universidade. Eu acho que esse tipo de coisa rebaixa, prejudica os negros e não ajuda no combate ao racismo. Só que todas as vezes que eu tento explicar isso para alguém do movimento negro, eles ouvem só até a primeira parte, não deixam continuar falando. Capitão do Mato, lambibota de branco, não sei o que, etc. Então eu fico triste por não conseguir explicar isso para a maioria deles. Por mais que eles possam discordar, é legítimo. Tem muita gente que discorda de mim com educação, sem me ofender. Mas o fato de muitos deles nem sequer querer ouvir o que eu tenho a dizer, isso realmente me incomoda muito. Por que tu acha que existe um pessoal que é tão radicalizado assim, que não ouve o teu argumento e já tenta dizer que tu é lambe bola de... Como é que é? Bota de branco? Lambe bota de branco. Ainda bem que não é bola, né? Imagina se fosse a bola. O Capitão do Mato é o quê? Por que esses caras estavam te chamando de Capitão do Mato? Qual é a história desse nome? O Capitão do Mato, ele podia ser negro ou não, é que na maioria das vezes ele era negro. Era um escravo que o dono do engenho selecionava, porque ele era mais próximo dos brancos, né, dos donos da casa, dos donos da fazenda, e então ele era um escravo de confiança. E aí ele selecionava aquele cara para perseguir aqueles escravos que tentavam fugir.
Ou, no caso de lugares que não tinha muita fuga de escravos, ele era o cara que ficava com o chicote na mão fazendo os negros trabalharem. Então ele é um traidor dos seus próprios, né? Um cara entendi. que fica ali chicoteando o outro. Por que tu acha que esses caras são tão radicalizados? O que rola de informação lá dentro pra... Porque eu entendo se o cara ficasse revoltado com um branco falando alguma coisa assim, porque eu entendo. Talvez ele... esse branco aqui... Existe uma suspeição, assim. Sim. Mas quando é um outro negro falando, aí ele inverte a lógica e fala, não, esse cara é porque ele odeia ser negro. Tipo, é uma lógica inversa que é muito difícil de aplicar na realidade, que um negro odeia negros. Eu não sei, vendo de fora, assim me parece. Mas tu sabe por que esse pessoal é tão radicalizado? Eu tenho algumas teorias, né? A minha teoria inicial era de que esse pessoal era naturalmente autoritário, antidemocrático. Que, querendo ou não, boa parte das pessoas ligadas ao movimento negro também são pessoas que defendem teses extremamente autoritárias. Geralmente são os caras comunistas que acham que tem que ter a ditadura do proletariado, revolução armada e tudo mais. Então, são pessoas que defendem naturalmente ideias autoritárias, eles simplesmente querem cortar o outro, não querem deixar a discordância ter voz. Só que aí, conforme eu fui debatendo isso ao longo do tempo, eu percebi que, na verdade, as pessoas que me xingam, que não querem me ouvir, ao contrário dos que eu consigo debater civilizadamente, muitas vezes são pessoas que estão em contato constante com casos absurdos de racismo e de exclusão de negros. Então, eu acho que o cara ele fica naquele ambiente extremamente racista, ouvindo toda hora depoimentos racistas, sei lá. Geralmente o cara que trabalha numa ONG, ou que trabalha com, sei lá, reinserção de jovens, ou na prisão, por exemplo. E aí ele vê uns casos absurdos de racismo, e aí ele se torna realmente uma pessoa naturalmente violenta, naturalmente revoltada mesmo com essa situação. E aí quando ele vê um posicionamento diferente, ou que questiona algo que ele está vendo ali com os próprios olhos, ele nem consegue ouvir. Então eu tenho a impressão que é um pouco disso. Eu ia justamente perguntar se não era esse o caso, se pessoas que sofrem racismo veem racismo pra caralho e aí, tipo, ficam muito preocupados com aquele assunto, né? E aí vê um cara e discorda daquele ponto de vista, o cara não consegue entender ou ele acha uma injustiça. Eu tô vendo aqui e tal. Então eu acho que tem um pouco disso, que é realmente do emocional, né, da pessoa. Interessante pra caralho isso aí.